Preconceito. Uma palavra carregada e talvez uma das mais mal compreendidas que existem. É só ouvir essa palavra que muita gente já se arrepia pensando em intolerância, ódio e injustiça. Mas tudo isso é mentira e nos próximos minutos eu vou te provar isso. Eu vou te mostrar que o problema não é o preconceito em si, mas como algumas pessoas usam essa ferramenta para justificar o ódio que elas sentem, para justificar quem elas são. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Ramon e você está no Manual da Independência. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, precisamos alinhar o que a palavra preconceito, sem nenhuma interpretação, verdadeiramente significa. A palavra preconceito vem do latim, que se forma pela junção de antes e julgamento. Portanto, etimologicamente, preconceito significa julgamento antecipado ou julgamento prévio. No sentido mais puro, preconceito é uma opinião ou atitude formada antes de conhecer algo ou alguém profundamente, sem base em experiência ou conhecimentos reais. É uma avaliação prematura antes de qualquer análise objetiva ou interação direta com o objeto do julgamento. Mais simples que isso, só um exemplo. Imagina o seguinte: você provavelmente nunca viu pessoalmente um leão atacando uma pessoa, mas mesmo assim sabe que é perigoso. Ninguém precisa te contar que enfiar a mão na boca de um leão é uma má ideia. Isso é o preconceito em ação. O seu cérebro, por pura autopreservação, te avisa para evitar o risco antes mesmo que ele aconteça. Esse tipo de preconceito ou julgamento rápido é uma defesa que nossos ancestrais desenvolveram para sobreviver. É o nosso cérebro dizendo, cuidado, isso pode ser uma ameaça. Pode aparecer alguém da turma da Luísa Mel aqui dizendo que isso é um absurdo, já que o leão pode não ser agressivo. E realmente pode não ser. Mas você passaria a mão num leão aleatório no meio do mato só porque achou ele bonitinho? Algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui podem ser um pouco pesadas de serem ouvidas por ouvidos frágeis. Então, deixa eu já esclarecer algo muito importante aqui. Eu não sou o dono da verdade. Muito pelo contrário. Quanto mais eu aprendo, mais burro eu vejo que eu sou. Então, as constatações desse vídeo podem ser baseadas em estudos e leituras, sim, mas também são influenciadas pela observação e experiências que a vida em sociedade me proporcionou, sabe? Eu quero te fazer refletir e não fazer com que você pense como eu. Mas vamos lá que agora a conversa vai ficar interessante. Para efeitos didáticos, podemos então separar o preconceito em duas categorias: o preconceito saudável e o preconceito nocivo, que na maioria das vezes vai acabar sendo classificado como um crime também, e com muita razão deve ser punido mesmo. Eu vou te dar uns exemplos melhores do que um bichinho inofensivo daqui a pouco. Mas vamos esclarecer esse preconceito nocivo que se baseia na maldade intrínseca do ser humano, não só ativamente, mas passivamente também. Eu não sei se você viu, mas eu falei em um vídeo anterior sobre o mal que as pessoas fazem a si mesmas e umas às outras no mundo online. Todos nós temos uma certa necessidade de sermos vistos, de sermos ouvidos. Em nossa maioria, nós temos uma necessidade natural de expor o nosso ponto de vista e defender uma opinião. O problema é que a superficialidade com que as redes sociais proporcionam faz com que um bando de débil mental se ache o detentor do conhecimento do universo, quando na verdade desconhece até a própria ignorância. Se você tiver o desprazer de procurar, vai ver um monte de pseudo-especialistas em capitalismo, anarquismo, comunismo e vários outros ismos que às vezes não sabe nem qual é o significado da palavra, quem dirá o significado do conceito. Mas o vídeo não é sobre sistemas econômicos, políticos e nem sobre classificação ideológica. O meu ponto é que o preconceituoso nocivo geralmente vai estar no topo inicial do gráfico que ilustra o efeito Dunning-Kruger. Você já ouviu falar? O problema não é essa pessoa ser um completo ignorante intelectual. O problema é aquilo que eu explorei no outro vídeo que eu mencionei agora. Nós temos uma grande necessidade de sermos vistos, de sermos ouvidos, que a nossa opinião importe. Chega a ser bizarro o quanto o ódio é destilado por teclados Brasil e mundo afora. É comunidade de homens que odeiam mulheres, mulheres que odeiam homens, pessoas que odeiam outras que têm cor diferente, orientação sexual diferente, ou sei lá, que não seja exatamente quem essas pessoas veem no espelho. Mas cá entre nós, eu acho bem provável que essas pessoas também não gostem do que elas veem no espelho. O que você acha? Crimes relacionados à intolerância de vários tipos é algo que já acontece há vários e vários anos, mas
Com as redes sociais, essas pessoas acham que criaram uma barreira, um escudo, e que a tela do computador ou o celular delas libertaram o seu ego para que eles façam o que bem entender, sem qualquer consequência. Ah, mas eles estão bem enganados. Chega até a ser um pouco engraçado, sabe? Essa ingenuidade. Todos nós temos opiniões e, na maioria das vezes, elas podem ser divergentes. Isso é natural, isso é da natureza humana. O problema está na hora de externalizar isso. Não muito antigamente, as pessoas pensavam 2 ou 3 vezes antes de falar alguma asneira na cara de alguém diferente dela, porque sabia que a possibilidade de tomar um soco na cara era considerável. Mas parece que no mundo virtual as pessoas agem como se a consequência não conseguisse ultrapassar a barreira da tela delas. E nessa ânsia de serem ouvidas, de serem vistas, de provarem seu ponto de vista, acabam trazendo para suas próprias vidas consequências que podem ser bastante graves. Ah, e não são só essas telas que trazem a sensação de conforto irreal, não. Às vezes, no mundo real, quando preconceituosos nocivos semelhantes se encontram e criam grupinhos ou multidões, isso também acontece. Verdadeiras legiões de débeis mentais que não passam de papagaios repetidores de expressões vazias que nem eles mesmos sabem o que significa. Mas isso é algo mais profundo. Eu vou tratar da psicologia das multidões em outro vídeo. A minha missão é entregar algo que realmente faça diferença na sua vida. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreva no canal. Aproveite essas reflexões para melhorar a sua vida e, com isso, melhorar a vida de quem é importante para você. Mas tá, vamos falar sobre os dois preconceitos juntos agora? Aqui é onde a reflexão vai ficar interessante ou insuportável. Se eu conseguir abrir um pouco a sua mente para que você consiga diferenciar o preconceito saudável de preconceito nocivo, agora que você entendeu quem é o bonzinho e quem é o malvado, deixa eu colocar uma variável nessa equação que vai bagunçar tudo: a hipocrisia. A hipocrisia faz com que o preconceito sofra um efeito muito interessante. O mesmo efeito que a hipocrisia faz com a inveja. Já parou para pensar que todo mundo sente que as pessoas sentem inveja deles, mas quase ninguém admite sentir inveja de alguém? Acontece o mesmo com o preconceito, porque você vai ver várias pessoas ou grupos de pessoas dizendo que sofrem com preconceito. Mas e eles? Será que eles não sentem preconceito contra ninguém ou contra nenhum grupo? Essa conta nunca fecha, você já reparou? Isso acontece porque, devido à necessidade de sermos ouvidos, alguns de nós, mais do que outros, queremos impor uma verdade, queremos que o mundo se adapte à nossa vontade. Ah, meus amigos, mas é de uma ingenuidade ímpar a pessoa achar que o mundo, que já estava aqui e, entre aspas, já estava pronto, tem a obrigação de se moldar à personalidade da pessoa. Aí, além de hipócrita, a pessoa está sofrendo de um egoísmo delirante muito grande. Você conhece um músico conhecido por vinheteiro? Apesar de não ser tão famoso no Brasil, ele é muito reconhecido internacionalmente por ser um profissional de música clássica, um gênero quase invisível no Brasil. Pois bem, em um programa de TV, ele disse que o funk torna as pessoas imbecis. Estou aqui para dizer que o funk torna as pessoas mais imbecis. Mude a minha ideia. Pouco tempo depois, foi hostilizado por pessoas dessa tribo musical enquanto pedalava numa rua. Olha isso, é um vinheteiro? E aí, vinheteiro? Falando mal do funk, né, vinheteiro? Ruim? Tá falando mal do funk, né? Seu sem futuro do caralho. Seu sem mal do futuro, seu bombado. Agora fala aqui pra nós aqui. Vai, tio. Aquele... Cê vai não, cara. Disco de diamante, o seu troco. E recebeu várias ameaças de morte por isso. Então, eu recebi um monte de ameaça de morte, mas muito. Isso eu já tenho várias assim, também. Milhares, né? Milhares. Pra quem não sabe, quatro dígitos. O mais engraçado é que essas situações reforçam o argumento dele, né? Mas enfim, o ponto aqui é esse ódio destilado por ambas as partes. Afinal de contas, por mais que um ou outro esteja certo,
Não dá para mudarmos o mundo e deixá-lo da maneira que a nossa verdade diz que tem que ser. Ambos foram preconceituosos nocivamente em suas falas, apesar de ter tido uma grande diferença no grau de hostilidade. Sabe o que você e eu podemos fazer? Apenas usar o nosso preconceito, sim, você tem e eu também, de uma forma que nos ajude a evitar problemas, de nos protegermos, ao invés de usar isso como ferramenta de ataque. Ora, o funk imbeciliza pessoas? Bem, pode ser que sim, mas não dá para afirmar que todo funkeiro é imbecil. Quer outros exemplos? Se esse vídeo receber denúncias, vai ser a partir daqui. A maioria dos marginais delinquentes se vestem da mesma forma. Então, se você estiver num ponto de ônibus à noite e um desconhecido vestido desse jeito se aproximar, você vai ficar apreensivo. É natural, é seu preconceito como mecanismo de defesa agindo. Seria muita hipocrisia alguém dizer que é errado pensar isso. Sabe o que é errado? Passar na porta de um lugar onde está tendo um show de rap ou hip hop e dizer que todo mundo ali é bandido. Isso sim é errado. Um exemplo mais cotidiano é no campo dos relacionamentos. A maioria das profissionais de serviços amorosos remunerados se veste de forma promíscua. Então, quando você vê uma mulher comum vestida desse jeito, é de se esperar que você saiba que a probabilidade dela ser promíscua é grande, mesmo sem conhecê-la. É o seu preconceito agindo. Se você ignorar esse instinto e colocar uma aliança de casamento no dedo dela, acha mesmo que as chances de vocês construírem uma família baseada em respeito, companheirismo e lealdade são grandes? Pelo amor de Deus. E o mesmo acontece com uma mulher quando é chavecada por um cara que ela sabe que, além de lindo e podre de rico, tem um cardápio sexual no WhatsApp dele. Achar que esse cara vai largar o harém dele e dedicar toda a sua fidelidade exclusivamente a ela. Ou pior, a mulher que é amante, quando finalmente consegue arrancar o cara promíscuo da família anterior, achar que ele agora vai ser fiel. Existe chance disso acontecer? Claro que sim, mas você não acha que é mais fácil ganhar na Mega Sena, não? Eu ia dar um exemplo de política também, mas aí a coisa ia ficar realmente feia pro meu lado. Mas é só ligar os pontos. A hipocrisia aqui está no fato das pessoas não aceitarem que o mundo é o que as pessoas são como são e que se você anda como um marginal, hora ou outra pode ser confundido com um. Se você andar com uma profissional do carinho genital pago, vai ser confundido como uma. E eu reforço aqui que eu não estou querendo dizer como alguém deve se vestir, como alguém tem que se comportar ou o que alguém tem que fazer. Eu repito, eu não sou o dono da verdade. Mas precisamos refletir e entender que, se quisermos ser os diferentões, pode haver uma consequência negativa em sua convivência dentro da sociedade. Se para você isso está tudo bem, então está tudo bem. O preconceito saudável é aquele que nos alerta, que nos protege, mas nunca aquele que machuca. O problema é quando algumas pessoas pegam esse instinto e transformam ele numa ferramenta de ataque, para justificar o desprezo por aqueles com quem não concordam ou para quem eles sentem repulsa. É quando uma linha é cruzada, da defesa para a hostilidade. Precisamos aprender a identificar quando estamos sendo apenas cuidadosos e quando estamos entrando num terreno de hostilidade infundada. Essa diferença não é importante só para nós, mas para como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Eu vou deixar aqui aquele vídeo que eu falei sobre o problema grave que o celular está causando na mente das pessoas e como você pode se proteger disso. Clique nele e nos vemos lá.